Olha, nós começamos o nosso balanço geral falando desse latrocínio registrado no bairro Jardim Ipanema, aqui em Uberlândia. João Ricardo também já trouxe pra gente as primeiras informações do local onde o crime aconteceu. E agora nós vamos direto para o 17º Batalhão da Polícia Militar, onde a nossa querida repórter Tânia Costa está junto à polícia, trazendo pra gente informações atualizadas. Tânia, muito bem-vinda, bom dia para você. O que a polícia conta sobre esse acionamento que aconteceu por lá? Detalha pra gente aí, minha amiga. Tem uma confusão aí no meio dessa história, com muitos detalhes ainda a serem apurados, viu, Júnior? Um ótimo dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Nós vamos conversar agora com o tenente Edmar Sobrinho, estava me passando esses detalhes, e aí, de fato, a gente tem muita coisa para entender nessa história. O fato é que câmeras de segurança flagraram algumas pessoas, um homem, duas mulheres ali naquela região. Tem uma pessoa sem vida e uma pessoa gravemente ferida que foi levada para a UAI do bairro Tibere. Tenente, bom dia. Vamos começar sobre o acionamento da polícia. Que horas que aconteceu? Bom dia. O primeiro acionamento por volta de 22h30, dando conta que um grupo de pessoas tinha agredido uma outra pessoa ali próxima à cerca do aeroporto. Cerca de meia hora depois, nova chamada dando conta que uma pessoa gravemente ferida, possivelmente em óbito nesse local. As equipes foram fazer a verificação, chegando lá realmente confirmou que havia uma pessoa em óbito, com várias lesões aí, certamente provocada por objetos contundentes, e que uma outra pessoa, vítima das agressões, também teria sobrevivido e fugido, se escondido ali dentro do aeroporto e depois pediu socorro e foi encaminhada para o UAI Tibere. Em contato com essa pessoa que sobreviveu, ela fala que conhece a pessoa, passou só o primeiro nome, mas não passou mais detalhes. Conhece o agressor? Conhece, ele deu até o primeiro nome do agressor, mas que não sabe por que aquilo teria acontecido. E alega também que os agressores teriam subtraído carteira, cartões e dinheiro dele. No local também foi colhido uma segunda versão, que seria a primeira versão dos fatos, em que esse grupo de agressores teria praticado essa represália em razão de furtos que essas duas vítimas, o que veio a óbito e o que sobreviveu, teria praticado em uma residência. Essa seria a primeira versão. Esse detalhe é importante reforçar aqui, Júnior. Há então um elemento para ser investigado aí pela polícia de que pode ter sido, então, um problema anterior, uma rixa ou aquela coisa do justiça com as próprias mãos, entre aspas. Isso na versão de um dos envolvidos. Não, essa versão ela foi colhida por testemunhas. Testemunhas ali no local. Os agressores, em princípio aí foi visto pelas câmeras um homem e duas mulheres e um gol, esses gols mais antigo, gol quadrado. Esse pessoal ainda não foi localizado ainda. Essa versão foi dada por testemunhas que ouviu lá no cenário, um desses agressores falava: vocês furtaram casa de pessoas corretas, de pessoas honestas. Agora tem um detalhe aí. A pessoa que morreu e a pessoa que ficou ferida tem passagens, tem histórico policial? A que veio a óbito ainda não identificada. Sabe-se que é um homem de 30 anos, né? Mas o que foi identificado, que sobreviveu, esse já tem registro por furto, por roubo, por tráfico, e já tem uma vasta ficha criminal. Bom, agora, como a gente disse, né, tenente, correr atrás de todos os elementos aí, investigações aí, para chegar, pode ter mais pessoas envolvidas. Exatamente, né? Em princípio é sabido, né? Câmeras de segurança captaram a imagem de um homem alto, branco, o veículo, inclusive a placa do veículo foi capturada também pelas câmeras, e duas mulheres. Tenente Edmar Sobrinho ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral Manhã. Que situação, né? E aí uma vida se foi, Júnior. A polícia traz pra gente agora uma informação reveladora. Pode deixar as duas imagens lá, pode deixar a Tânia com o policial ao vivo e as imagens do local. À sua esquerda nós temos a imagem do local onde o crime aconteceu, a nossa querida Tânia junto com a polícia. Essa informação é reveladora, porque é uma vingança por furto. Há que tudo indica, uma vingança por furto, possivelmente de moradores da região se queixando de crimes que estariam acontecendo e que teriam sido cometidos por esses dois homens. Primeiro o que morreu e esse segundo que está internado na unidade de saúde. Ô Tânia, mais uma vez com o policial, pergunta para ele, se ele puder nos ajudar nessa informação, o que a polícia está entendendo, dando um resumo sobre isso.
De fato, ocorreram esses crimes de furto recentemente na região ou não? E como é que a polícia está tratando essa situação? E segundo, esses suspeitos que já foram identificados, a polícia já conseguiu ou está em diligência ainda para conseguir de alguma forma prendê-los? Passo aqui aos questionamentos que são bem importantes nesse momento ao Tenente Sobrinho. Então, Tenente, a polícia tem informações sobre furtos recentes acontecidos ali que possam reforçar essa suspeita de ser um ato de justiça com as próprias mãos, uma cobrança? E existe algum plano de trabalho aí, diligências em busca de encontrar, né, esses outros possíveis envolvidos? Em relação a essa ocorrência de furto, primeiro a gente tem que checar realmente se houve essa ocorrência. Por isso é necessário a gente localizar os infratores aí que cometeram aí esse latrocínio. A placa do veículo ela foi copiada. Foi feito diligências no endereço que está o veículo licenciado, mas não localizado. As diligências seguirão aí ao longo do dia. Então, assim, para a gente realmente linkar uma coisa com a outra, porque pode ter sido falado e não realmente ter acontecido. Exatamente. Então, a gente precisa agora localizar esses autores e saber, né, realmente se a motivação foi essa, né, a justiça aí, como se diz, a justiça com as próprias mãos. Então, é como a gente disse, né, Júnior? Muitos elementos aí que a polícia tem que buscar, elucidar, para entender de fato o que aconteceu. É um caso que chama muita atenção, o pessoal ali na região do Jardim Ipanema está chocado com essa história. Estamos falando de uma vida perdida, a gente segue acompanhando toda essa situação, o trabalho da polícia ao longo do dia. Júnior. Ô, Tânia, muito obrigado, viu? Agradeço aí ao tenente por gentilmente atender a nossa equipe de reportagem e ajudar a gente a entender essa história. Muito obrigado mesmo. Ô, gente, vocês entenderam o que o policial falou? A gente volta um pouco no tempo, por volta das 10 horas da noite, houve esse primeiro acionamento de um grupo de pessoas que estava numa região, houve uma confusão e no segundo momento, já pelas tantas, lá para as 11 da noite, a polícia recebe uma segunda informação, um segundo acionamento sobre um crime de latrocínio na região. E conversando com essas testemunhas, o que a polícia descobre? Que esse grupo estava conversando lá nessa rua, depois, possivelmente, chegou essas outras pessoas, um homem e duas mulheres, pelo que a polícia está apurando até agora, a informação que a polícia consegue até agora com essas testemunhas. E aí, essas duas vítimas são atacadas, esses dois homens são atacados. A pauladas, hein? Um morre no local, o outro levado para a unidade de saúde. Agora, outro detalhe importante. As carteiras das vítimas, os pertences das vítimas foram levados. Outro detalhe que gera uma confusão nessa história, mas a justificativa, a polícia ouviu da boca do rapaz que foi levado para a unidade de saúde que o crime teria sido cometido por vingança de furto. Foi essa a informação que a polícia recebeu de testemunhas. Aliás, corrigindo aqui, o rapaz foi internado, não falou isso não. O rapaz foi internado, disse que conhece os agressores. Uma testemunha contou que o motivo seria esse. O motivo seria crimes que estavam sendo cometidos na região e que, no entendimento de quem atacou, quem teria cometido esses crimes são esses dois homens que foram atacados e um acabou morrendo.